Boa tarde, alunos do nono ano, né? Espero que estejam mais uma vez todos bem. Eu queria mostrar aqui para vocês hoje, né, questão de grandezas e escala, tá? Grandezas, como eu já falei na sala e gostaria de repetir aqui, para quem não estava, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, certo? Então, tudo que pode ser medido é chamado de grandeza. Então, distância é grandeza, comprimento é grandeza, altura é grandeza. Tudo que se pode medir é grandeza. As grandezas elas têm umas unidades que nós chamamos de unidade de medida. É o que serve para dar nome a essas unidades, essas medidas, certo? Essas unidades de medidas, elas variam de acordo com a grandeza. Por exemplo, as unidades de medida para comprimento é centímetro, é metro, certo? As unidades de medidas que utilizamos para o peso, né, o quilo é a grama, e assim cada uma das grandezas existem uma unidade própria de medir. Aí diz o seguinte, ó, grandezas e escalas, aqui na página 174, está escrito: as escalas permitem representar de forma gráfica um espaço geográfico conservando a proporção real dos elementos representados. Os mapas podem utilizar duas escalas, numérica ou gráfica. Aqui está as duas escalas. Normalmente, quando a gente fala de escala, um exemplo mais claro que nós utilizamos para essa representação é o mapa. O mapa é um perfeito exemplo de onde nós utilizamos, né, escala para determinar certas medidas. Porque o mapa, como nós sabemos, ele é desenhado num tamanho bem reduzido, certo? Do que ele realmente representa. Então, mas eles não são feitos à toa, não. O mapa ele tem que ter escala porque cada distância daquela no papel representa uma distância real. Então, a escala ela serve para indicar qual é a quantidade, qual é essa distância real, observando uma distância no papel, né? Uma representação no papel. É lógico, como eu já falei, certo, que não tem como nós fazermos um mapa no seu distanciamento real. Por exemplo, se eu quisesse fazer um mapa do Maranhão, isso com certeza não ia caber em uma folha Chamex. Porém, quando nós utilizamos a escala, nós podemos colocar essa representação em uma folha Chamex, né? Onde nós podemos, através da escala, indicar os valores reais, a distância real das localizações entre cidades, né, povoados e etc. Então, é para isso que serve a escala. A escala ela serve, é uma representação no qual nós podemos, através de uma distância vamos dizer assim, bem reduzida, saber a distância real daquilo que estamos tentando calcular, certo? Então vamos lá, aqui diz o seguinte, ó, escala numérica. Como, assim, outra coisa que a gente viu, que ela é numérica ou gráfica, né? Vamos ver aqui cada uma delas. Escala numérica é representada em forma de fração ou razão, em que o valor do numerador é o do mapa e o denominador é o valor referente ao espaço real. Então, nós trabalhamos com essas duas informações. Por exemplo, em 1 por 10.000, cada 1 centímetro no papel corresponde a 10.000 centímetros no espaço real. Tá? E lembrando que nós podemos também utilizar unidade de medidas diferentes, ou seja, eu posso representar no papel em centímetros e posso representar no mapa ou no real, está equivalente a um valor real em quilômetros. É lógico que essas informações também tem que conter no mapa. Tá? Então aqui nós temos uma escala para representar isso que estamos falando. Escala gráfica representa de forma gráfica a escala numérica, certo? Então nós temos um gráfico aqui, você vai ver de 50, ver que não tem uma representação em forma de fração. Por isso nós chamamos isso aqui de escala gráfica. Ela é um desenho, não é? Como se fosse aqui pontos da régua,
E nós vamos ver que em cada ponto desse aqui tem uma determinada distância, que é a mesma. Foi de 0 para 50, de 50 para 100, de 100 para 150. Ou seja, cada espaçozinho desse equivale a 50, certo? 50 o quê? Ele falou aqui que era 50 quilômetros. Só que cada espaço desse numa régua equivale ao que? A 1 centímetro. Então eu posso dizer que a cada centímetro nesse mapa, né, está sendo representado 50 quilômetros real. É isso que está dizendo aqui, ó, cada unidade da escala, ou seja, 1 centímetro, né? Esse aqui, quando eu tenho risco de um espaço para o outro, isso aqui não precisa nem medir, nem precisa indicar. A gente já sabe que isso está se referindo a centímetro. E aqui em cima nós podemos representar tanto em centímetro como em quilômetro, que é normalmente utilizado em mapas, é isso. Aqui está o espaço no mapa em centímetros, porém a distância real é quilômetros, certo? Nós vamos ver que quando nós fazemos a transferência de unidade de medida para outra, nós temos que trabalhar essas medidas, essas grandezas, tudo na mesma unidade. Mas nos mapas, nos gráficos, eles seguem essa forma para facilitar até, certo? Então nós temos aqui, ó, para cada centímetro desse corresponde no real 50 quilômetros. Então é um mapa de 1 por 50, certo? Sabendo que o 1 é centímetro, não é? E o 50 é quilômetro. Cada centímetro no mapa corresponde a 50 quilômetros reais. Pois bem, aqui nós temos um exemplo que eu vou responder para vocês esse exemplo, uma questão, melhor dizendo, passo a passo, onde diz assim, ó, considere que a distância real em linha reta entre Conchas, tá aqui Conchas, e Pereiras, né, tá aqui Pereiras, no interior de São Paulo, seja de 7,5 km. Então aqui já é diferente, ele já nos forneceu o tamanho real, certo? Isso equivale a 1 centímetro no mapa, ou seja, isso aqui equivale a 1 centímetro de régua no mapa, mas que a distância real é 7,50 km. Em que escala o mapa foi desenhado? Esse tipo de pergunta, gente, ele não trata de unidade de medidas diferentes, tá? Toda vez que nós temos um exemplo como esse, ele trata de unidades de medida, ele trata essas distâncias, essas informações na mesma unidade de medida, certo? Então, se aqui está quilômetro, né, e aqui está centímetro, vai prevalecer o centímetro. Então, temos que transformar esse quilômetro para centímetro. É a primeira coisa que nós viemos fazer. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, agora, certo? Vamos lá. Só voltando. O que foi que ele falou lá? Ele disse o seguinte, que a distância real entre aquelas duas cidades é de 7,5 quilômetros, né? Então a distância da cidade é de 7,5 km. E que o espaço no mapa está a mede 1 centímetro cada, não é? Foi isso que ele falou aqui, certo? Ó, isso equivale a 1 centímetro no mapa, ou seja, essa distância entre as cidades corresponde a 1 centímetro no mapa. Como é que foi feita essa escala? Aí aqui, gente, é muito simples. Eu tenho que colocar, como foi falado, o mapa sendo o numerador. Então vai ficar 1 sobre... Agora eu não posso colocar 7,5 quilômetros. Por quê? Porque tem que ser na mesma unidade de medida. Então eu tenho que transformar esse quilômetro para centímetro. E como é que transforma? Aí nós vamos lembrar aquela tabelazinha, tá? Que representa, ó, quilômetros, hectômetros, decâmetro, né? Decâmetro, aqui, metro, aí decímetro, centímetro e milímetro, certo? Então, ou seja, ele está aqui em quilômetro e nós queremos transformar isso para centímetro, que aí vem bem para cá. Então, eu sei que cada casa dessa é 10, então aqui vai ser 10, 10, 10, 10, 10, tá? E esse 10 vai fazer o quê? Ele vai multiplicando isso aqui, certo? Então, quilômetro para hectômetro, 10. Então, aqui, ó, aqui ele está 7,5, não é?
7,5, 7,5. Tá. Então aqui ele está 7,5, 7,5. Quando ele vem para cá, ó, multiplica, vai ficar 75. Quando vem para cá, aí ele já vai ficar 750. Quando vem para cá, ele vai ficar sempre multiplicando por 10, certo? Vai ficar 7.500. Quando vem para cá, vai ficar 75.000. E quando vem para cá, não é? Aí vai ficar 700, vou colocar aqui em cima, 750.000. Então esse é o valor. Então é 1 sobre 750.000, certo? Então aqui está em centímetro, não é? E aqui também está em centímetro, certo? Então essa seria a resposta, não é? Essa seria a resposta, 750.000. E no caso seria a letra B, resposta correta, certo? Então tá aí, gente, é o que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? No decorrer das aulas nós vamos vendo mais essas questões sobre, não só sobre escala, mas sobre razões proporcionais que nós iremos trabalhar na nossa prova, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa pode entrar em contato, eu estarei aqui com vocês. As atividades nós vamos fazer apenas na próxima semana, onde eu tirarei mais dúvidas de vocês. Então fiquem com Deus e até a próxima.